Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 21 de setembro de 2022, estamos recebendo aqui com muita alegria o engenheiro Laércio Albuquerque, que eu tenho aí o prazer de conhecer já há alguns anos, já estamos há algumas décadas quase já que eu conheço o Laércio, e ele vem falar hoje para a gente sobre mesas de concentração gravimétrica suspensas de múltiplos decks, um assunto extremamente interessante, com uma pitada muito também interessante novamente, de novidade, né? A gente gostaria muito mesmo de absorver essas novidades que estão vindo por aí. O Laércio é engenheiro de Minas, com experiência gerencial, apoiando objetivos estratégicos de negócio, tendo atuado em operações de plantas e vendas de equipamentos de processamento mineral, com tecnologias inovadoras e em ambientes desafiadores. Possui ampla experiência em negócios nos Estados Unidos, América do Sul, América Latina em geral. E Laércio, é uma honra, um grande prazer estar recebendo aqui você, que está transmitindo dos Estados Unidos, diga-se de passagem, né? Laércio, fica à vontade, o palco digital é todo seu. Novamente, muito obrigado por acatar o nosso convite. Não, eu que agradeço aí, boa noite a todos, eu agradeço em nome da Daster, a Universidade Federal do Catalão, em especial você, André, por essa oportunidade, né, de apresentar aí as mesas de concentração gravimétrica suspensas de múltiplos decks. Então, vamos lá, né? Não se assustem, não. A gente vai chegar nas mesas suspensas, mas só para dar início aqui, né? As mesas, elas têm o seu início no início do século XX, né? Então, a gente até pode pensar, pô, mesa é um equipamento, será que não está um pouco ultrapassado? Não, mesa, mas não é bem assim. Se nós vermos aí sobre o ponto de vista metalúrgico, as mesas gravimétricas, elas são bem eficientes, né, em termos da concentração gravimétrica. Não tem, eu diria que não tem outro equipamento em termos de concentração gravimétrica que não seja tão eficiente quanto as mesas vibratórias. Então, aqui, historicamente, né, concentração gravimétrica por mesa vibratória é o método mais eficiente sob o ponto de vista metalúrgico. O que nós vemos aqui, você tem aqui uma mesa triplex, onde eliminamos essa grande área, né, necessária para uma quantidade imensa de mesas. Aqui você, no mesmo espaço físico, você já coloca aí 3 mesas. E outra coisa, você tem só um acionamento, um mecanismo de acionamento e um motor. Então, eliminamos todas essas fundações e esses pisos de concreto, né? Que se fôssemos colocar aí mesas de apenas um deck, nós íamos ter uma grande área, né? Um custo elevado. Então, aqui nós já vamos ver que estamos reduzindo aqui esse espaço físico, não vamos entrar aqui com essas fundações e pisos de concreto, vamos diminuir com a quantidade de tubulações, vamos reduzir fiações e outros custos, né? Porque você vai ter um edifício bem menor. Um motor e uma unidade de acionamento. Outro ponto a destacar é que os decks, eles estão suspensos por apenas 5 cabos de aço. Nós temos um cabo de aço aqui na esquina de descarga do concentrado e 4 cabos que suspendem o acionamento, o mecanismo de acionamento, que, por sua vez, esse mecanismo de acionamento, ele está acoplado a um garfo, ou yoke, como no inglês, fixado, esse garfo, a cada deck, por um conector giratório. E mais adiante nós vamos ver, esse conector giratório, ele permite fazermos o ajuste lateral e o ajuste
esse ajuste da inclinação lateral e o ajuste da elevação final, que esse é um ajuste que eu diria que só nas mesas da Deister se pode fazer. E é um ajuste muito importante. Então, aí, suspensas por 5 cabos de aço. Outro ponto a colocar aqui é que não temos estresse no prédio. Por quê? As cargas dinâmicas verticais nesse desenho, nesse design, elas se anulam. Então, você não vai ter estresse no prédio. Então, não há estresse na estrutura da planta, já que não existe movimento vertical. Um motor e uma unidade de acionamento. Esse motor, um motor de 3 HP. Então, aí também já temos uma redução do consumo energético. Então, vamos falar aqui desse mecanismo de acionamento, né? Mostrar aí para vocês esse mecanismo de acionamento. Esse é um mecanismo robusto. Ele consiste de quatro engrenagens, que cada engrenagem tem seu par de contrapesos. Você tem duas engrenagens para alta velocidade, duas engrenagens para baixa velocidade, com os contrapesos respectivos. Abaixo na engrenagem se tem onde se pode fazer a drenagem do óleo, e é recomendado trocar esse óleo de 6 em 6 meses. Ou seja, se as recomendações de troca de óleo são realizadas, essa engrenagem já está constatado que essa engrenagem, esse mecanismo de acionamento, ele chega a ter 20 ou mais anos de vida. Isso porque, no início, quando esse mecanismo foi colocado no mercado, esse mecanismo, no início, ele fazia um movimento de 2 decks em mesas para carvão. E isso já tem algum tempo. Com o passar dos anos, né, essas plantas para concentrar carvão através de mesas, elas foram deixando de ser utilizadas, né? Então, a Deister resolveu, então, vamos pegar a tecnologia e vamos passar a utilizar em outros minerais, né? Então, já sabemos, né, por experiência, que a vida desse acionamento pode chegar a mais de 20 anos. Mecanismo de acionamento bem simplificado. Aqui uma outra vista. Nós temos aqui uma vista onde podemos ver o eixo para a engrenagem de baixa velocidade. Nesse eixo superior da engrenagem de baixa velocidade é onde se acopla a polia do mecanismo, que, por sua vez, através de correias, está acoplada à polia do motor. Aqui nós temos uma melhor visão desse mecanismo, né? Podemos ver que, para cada eixo, nós temos uma casa com os rolamentos. Aqui podemos ver bem o contrapeso. Desculpa aí. Aqui temos 2 cabos, né, de suspensão desse mecanismo. Nós cortamos aqui nessa imagem os cabos da parte dianteira do mecanismo. Temos um visor aqui nessa lateral, onde se pode ver o nível de óleo. Aqui
onde podemos realizar a troca do óleo, né? Que outra vez a recomendação é de 6 em 6 meses. Então, mecanismo bem simples e não se tem, não temos notícia de alguma falha desse mecanismo, né? Bom, essas mesas, um outro detalhe dessas mesas, né, são as caixas de coleta, ou landers, que são de um polietileno de alta densidade. Essas, essas caixas, na parte superior, do lado da descarga do rejeito, nós temos uma bandeja de aço inoxidável reversível, para cortar os mistos ou fazer o corte do rejeito. E do lado da descarga do concentrado também tem-se uma bandeja reversível para fazer o corte aí dos mistos ou cortar bem a banda do concentrado. Essas caixas de coleta, ou como quero chamar, canaletas de coletas, elas são facilmente ajustáveis, né, porque elas são leves. O interior delas é bem liso, então o consumo não é necessário ter água, né, para limpar ou fazer escoar o material, principalmente do lado do concentrado. Então aí você já tem uma redução do consumo também de água em todo esse processo. Bom, essas mesas, um detalhe também aqui é que, dependendo do sistema de rifles, nós temos um tamanho de caixa de alimentação, onde a polpa é distribuída através dessa caixa, e também um tamanho de caixa de água de lavagem, onde também é realizada a distribuição dessa água de lavagem para que ela possa ter uma distribuição bem completa sobre a superfície do deck da mesa. Outro ponto a se verificar aqui é que o mecanismo de acionamento ele está numa esquina e a direção de acionamento é dessa esquina à esquina de descarga do concentrado. Aqui nós vemos a direção das partículas pesadas, a direção das partículas mistas, das partículas leves. Um outro detalhe, o formato dessa mesa. O formato dessa mesa é romboidal e o tamanho é de 1,80 m por 4,30 m. Ou seja, o tamanho e esse formato romboidal, ele permite que as partículas, não é, elas caminhem, ela tem um caminho mais longo, as partículas pesadas, e com isso aí se faz uma melhor limpeza das partículas leves. Outro ponto a respeito desse desenho romboidal, desse formato romboidal, é que na esquina de descarga dos mistos se tem uma maior área. Com isso, esses mistos eles podem ser enviados para uma remoagem ou para a etapa seguinte. Então, aqui com isso, se pode obter concentrados de altos teores, como também altas recuperações. Todas as mesas duplex, triplex ou quadriplex suspensas, elas têm a mesma dimensão de deck e o mesmo formato, o mesmo mecanismo de acionamento. O desenho dos rifles, outro detalhe muito importante é o desenho dos rifles, né? Não é só um desenho de rifles que vai ser utilizado para qualquer aplicação.
Dependendo da aplicação, dependendo do mineral, você vai ter um sistema de rifles para partículas grossas. E nessa foto, nós temos aqui esse deck superior, à frente da foto, é um sistema de rifles para partículas grossas. E aí você tem todo um detalhe nesse desenho. O espaçamento entre os rifles, a altura dos rifles, o afinamento desde do lado da alimentação até a descarga do concentrado. Então, tudo isso é levado em conta para que você tenha uma boa separação, o ciclo de estratificação e a separação ela seja bem repetitivo. Aqui atrás, nós temos o sistema de rifles para finos ou para... Aqui é onde existe a controvérsia, né? Partículas ultrafinas ou lamas, né? Porque aqui as mesas, essas mesas da DASH, nós podemos concentrar partículas aí de 325 mesh. Aqui é o pulo do gato. Por isso que na foto aqui vocês não estão até podendo distinguir bem esse sistema de rifles, né, para essas partículas finas. Então, dependendo aí do mineral, dependendo da distribuição granulométrica, um outro detalhe é que nós podemos ter também um sistema de rifles especiais. Aqui nós chamamos de take-off rifles, né? Os rifles que podem, se for traduzir ao pé da letra, rifles que podem ser retirados, mas na realidade são rifles adicionais que são colocados dentro desse sistema. Isso depois de realizarmos testes, né, em laboratório com minério, aí se vê se esse sistema aqui não tá bem. Então, se a gente adicionar aqui, prolongar aqui um rifle, ou 2, 3, 4 dentro desse sistema, nós vamos poder ter um concentrado de melhor teor e uma melhor recuperação. Nessa foto aqui, vocês podem ver o interior dessas canaletas ou landers, né? Vocês podem ver que o interior dessas canaletas ele é bem liso, né? Então você tem um escoamento aí é perfeito, não se tem que adicionar água para escoar esses produtos. Também aqui eu quero salientar que nós não vemos aqui a caixa de alimentação e nem a caixa da água de lavagem, porque essa foto ela é exatamente como essas mesas são transportadas, né? Elas são transportadas, são instaladas em estruturas de aço. Embaixo se tem uma caixa onde todas as outras partes estão colocadas aí para transporte. Em um container, nós podemos colocar seis decks em um container de 40 pés. Então, o tamanho do deck, 1,80 m por 4,3. Agora vamos falar da alimentação, né? Alimentação. Também aqui não é um só sistema, como eu já disse anteriormente, um só modelo que vai servir para qualquer tipo de alimentação. Nós dividimos aqui em 4 áreas. Areia grossa, essa areia aí de 10 mesh, né, uma distribuição próxima a 10 mesh. Depois areia média, 48 mesh, areia fina, 100 mesh. E as lamas ou ultra finos, ou como que se queira chamar, 325 mesh. Então, nós vamos ver que, a partir de agora, tudo é dependente desse tamanho superior de partícula, esse tamanho máximo. O pulso, ou stroke, ele também é dependente desse tamanho de partícula.
No caso aí, quando você tem uma distribuição entre 40, acima de 48 a 10 mesh, então nós vamos ter pulsos de 260 a 265 pulsos por minuto, e a amplitude desse pulso em 19 milímetros. Ou seja, esse tipo de mecanismo de acionamento, ele proporciona o movimento, esse movimento, essa curva de movimento diferencial para os diferentes tamanhos. Não é só uma curva de movimento diferencial que vai atender a todo tipo de mineral, a todo tamanho de partícula. Não. Você tem que fazer o ajuste do número de pulsos e da amplitude para obter o teor de concentrado e por aí vai. Então, uma curva de movimento diferencial adaptável a diferentes operações, em lugar de contar com uma só curva de movimento diferencial. Os ajustes de elevação final e inclinação lateral. Essas mesas, elas têm a possibilidade de realizar esse ajuste de elevação final. Alguém pode perguntar, ajuste de elevação final? Não tenho conhecimento desse ajuste. Esse é um ajuste que nós consideramos do mais importante. Por quê? Você dá praticamente em todos os processos em concentração gravimétrica por mesa, nós fazemos uma elevação longitudinal no deck da mesa. Isso aí proporciona uma melhor limpeza dessas partículas leves ou do rejeito, e você tem um concentrado aí limpo, né? E esse ajuste ele é realizado na direção da linha de acionamento, ou seja, ele é paralelo aos rifles. Colocamos um nível aí de 1 metro, né? E tomamos algumas vezes madeira já com espessuras de 10, 5, 20, 15 milímetros, e dependendo dessa distribuição granulométrica, se faz esse ajuste. E esse ajuste ele é realizado aqui na esquina de descarga do concentrado por tensores. Muito fácil de fazer. O segundo ajuste mais importante é dessa inclinação lateral, né? Ele é realizado também com um nível aí, você coloca o nível, faz esse ajuste. Ele é perpendicular aos rifles. E esse ajuste ele é feito através de um volante localizado aqui na extremidade da alimentação da mesa. Aqui podemos ver a caixa de alimentação e a caixa de distribuição de água. Então, esse ajuste ascendente à elevação longitudinal permite uma separação mais rápida do material de descarte, rejeito. Então, outra vez, não é? Os ajustes são dependentes dessa distribuição granulométrica, desse tamanho superior, tamanho máximo de partícula. No caso aí de uma areia grossa, o ajuste inicial que nós fazemos, esses ajustes ambos de elevação final e inclinação lateral, esses ajustes iniciais, eles são realizados com a mesa fora de operação, não é? Então, no caso aí de uma areia grossa, em 10 mesh, a elevação final fica aí em 20 milímetros por metro e a inclinação lateral em 25 milímetros por metro, que depois, quando em operação, se pode reajustar sem problema nenhum.
Depois temos a água de lavagem, né? O dressing water. Essa água de lavagem também é dependente do tamanho superior de partícula, né? Então, para cada deck aí, no caso de uma areia grossa, nós vamos ter, é necessário um volume aí de 2,3 a 3,6 metros cúbicos por hora. Isso por deck. Logicamente, quando você vai diminuindo aí o tamanho de alimentação, você vai reduzindo esse fluxo de água de lavagem. Chegamos às capacidades, né? Capacidade totalmente dependente dessa distribuição granulométrica. Então, eu resumo processamento mineral ou tratamento de minérios em duas palavras. Você tem que liberar bem e separar bem. Então, se você faz tem uma alimentação, isso é qualquer equipamento, se você tem uma alimentação constante, seguindo todos os parâmetros do equipamento, você vai obter você vai chegar no seu objetivo. No nosso caso aqui, uma areia grossa aí, né? A percentagem de sólidos ela deve estar em torno de 20% em peso. E nós vamos ter 2,3 toneladas métricas por hora, por deck. Então, se nós temos aí 3 decks ocupando o mesmo espaço físico, você só multiplicar aí 2,3 por 3, nós chegamos aí a quase 7 toneladas por hora. E, logicamente, quando se vai diminuindo essa distribuição granulométrica, onde o tamanho máximo também das partículas, ele está aí, no caso aí, dessas lamas em 325 mesh, a capacidade máxima ela vai só a 0,4 toneladas métricas por hora. Agora, você pode dizer, aqui nós temos uma desvantagem. Sim, isso é o comum de mesas vibratórias, né? É uma das, eu diria, desvantagens, né? Baixa capacidade de alimentação. Mas no caso das mesas suspensas, você pode chegar até 4 decks ocupando a mesma área. Se você for beneficiar aí uma polpa com partículas finas, você chega a quase 2 toneladas por hora, né? Com 4 decks no mesmo espaço físico. Agora, quando nós saímos das mesas, essa tonelagem são para mesas roughers, né? Quando nós vamos para mesas cleaners, nós temos que reduzir essa alimentação em 50%. Bom, para que tudo isso, não é? Todos esses ajustes nos deem o teor e a recuperação do objetivo a ser alcançado, é necessário e é crítico que se tenha uma alimentação a todos os decks, uma alimentação constante, quantitativa e qualitativa. Nesse layout dessas 3 unidades de mesas triplex, nós temos um distribuidor de polpa aí com 9 saídas. Esse distribuidor também é desenho da Dastra, é um distribuidor autopropulsado. Nós vamos ver mais adiante aqui. Não tem motor, o próprio fluxo de entrada da polpa faz o sistema, o cilindro central girar e distribui a polpa. Aqui nós temos um exemplo aqui, um distribuidor de 3 saídas. Então, é muito importante, é crucial, eu diria, você ter uma distribuição quantitativa e qualitativa a todos os decks. A velocidade desse cone, ela pode ser modificada se ajustando as saídas, né? A inclinação dessas saídas. Bom, chegamos aqui a mesas suspensas quadriplex ou quadruplex.
lançamos essas mesas na Mine Expo em Las Vegas ano passado e já temos um cliente interessado e vamos ver aí como avançamos com ele, né? Principais minerais, né? Barita, as areias pesadas, cromita, cobaltita, granada, ouro, piroluzita, todos os países onde nós temos essas instalações, essas mesas duplex, triplex. Aqui a maior instalação de mesas do mundo está no Vietnã, na mina Nufal. São 100 mesas triplex. Nessa foto, não sei se é possível ver, mas no piso superior, né, no quarto piso, estão instalados os sistemas de distribuição. No piso seguinte, são mesas rougers, mesas cleaners para as partículas mais grossas de scheelita. No piso seguinte, todo o sistema de mesas, também mesas rougers, cleaners e mesas recebendo os mistos de ambas cleaners e rougers, já com um sistema de riflado para finos, né? Então, essa é a maior instalação de mesas no mundo. São 300 mesas, né? Aqui uma outra foto dessa mesma planta. É interessante que eles fazem todo um aproveitamento desse minério. Esse minério ele contém tungstênio, cobre, molibdênio e flúor. Então, você tem concentração gravimétrica da scheelita, flotação de cobre, flotação de molibdênio e flotação de fluorita. Uma vista da parte interior dessa instalação, também lá no Vietnã, a mesma planta. Barita, temos aqui 12 mesas, triplex, no México. São 6 mesas com sistema de rifle para partículas grossas e 6 mesas para partículas finas, um sistema de rifle para partículas finas. Peru. A mina de San Rafael, no Peru, eles realizaram um projeto, né, de reaproveitamento dos rejeitos antigos. Então, essa é uma planta nova. O comissionamento dela foi, se não me engano, em 2019. São 20 mesas, eles chamam mesas primárias ou roughers, onde os mistos dessas mesas roughers alimentam as mesas secundárias, 10 mesas secundárias. Todo o sistema de rifles para finos, mesas duplex. Um detalhe aí, eu acredito que vocês possam ver que todos os decks têm a mesma faixa, todos os decks, devido a esse sistema de distribuição, né, qualitativo e quantitativo, todos os decks têm a mesma banda, a mesma faixa de casterita. Uma operação aí super amigável para o operador, né? O operador aí, depois de todos esses ajustes de inclinação lateral, elevação final, água de lavagem, né? O trabalho que o cara tem é posicionar as 2 bandejas de corte em cada deck e frio. Morreu Maria Preá. Não se vê sequer o operador dessas mesas.
Outra planta com 10 mesas triplex, também em casterita. Essas 10 mesas estão na República Democrática do Congo. Esse mesmo cliente já entrou com uma nova ordem de compra. São 12 mesas triplex. Eles estão já desenvolveram todo o projeto também para estanho, né, com essa parte de concentração gravimétrica por mesas. Aqui no Panamá, na Sala do Ouro, 2 mesas triplex, uma mesa com sistema de rifle para grossos e uma mesa com sistema de rifle para finos. Aqui nós estamos na Zâmbia, também 2 mesas aí para ouro, uma com a mesa da esquerda com sistema de rifle para grossos e a mesa da direita com sistema de rifle para finos. Uma maravilha aí, onde nós podemos ver bem a faixa dourada de ouro, depois tem uma faixa vermelha aí de cobre nativo. Também todas essas plantas são recentes, bem recentes. Vamos aqui para o México, manganês, pirolusita, 6 mesas triplex, 2 mesas com sistema de rifle para grossos, 2 mesas com 4 mesas com sistema de rifle para finos. Essa aqui é a unidade com rifles de finos. Vai ser um pouco difícil ver a faixa aí de pirolusita, mas é uma faixa meio acinzentada. Bom, aqui um resumo geral nesse vídeo, onde apresentamos uma mesa duplex. Temos aí o engenheiro João Christopherson. Essa é uma mesa duplex. Vamos entrar com ela em operação. Vocês podem ver que o operador ele tem uma visão total do deck inferior. O deck superior é só subir aí a escadinha. É um bom exercício. Aqui do lado do concentrado também tem esse suporte, né? Esse suporte aí das canaletas. O operador também pode fazer um exercíciozinho aí, subir e ver o deck superior. Aqui nós estamos passando aí pelos tensores, né? Onde se faz o ajuste dessa elevação final, elevação longitudinal. A caixa aí de distribuição da água de lavagem, com as comportas de saída, aqui a caixa de distribuição da polpa, também com as comportas aí de saída. Visão aqui da guarda das polias, do motor e do acionamento, aqui onde se faz o ajuste da inclinação lateral nos volantes. O mecanismo de acionamento. Esse mecanismo de acionamento, ele tem um motor aí acoplado, né, de 3 HP, como eu tinha dito, e é necessário que esse mecanismo ele esteja nivelado em 2 direções, como o João vai mostrar aí. Nessa direção,
e nessa direção. E o mesmo com os cabos, esses cabos nessas duas posições aí, quando ele coloca o nível, né? O conector giratório. Esse é o conector giratório que permite fazermos o ajuste da elevação final e da inclinação lateral. Esse esse conector, ele tem, aí ele está mostrando aí o ajuste da elevação final, o ajuste lateral, ele permite esses dois ajustes, ele tem um eixo e um rolamento, e isso aí tem um custo muito barato. Essa é a parte onde se tem o maior estresse na mesa. E esse conector giratório ele deve ser trocado de ano em ano. Praticamente é a única peça de reposição. E alguns cabos, né? Deve-se ter alguns cabos de aço também como peça de reposição. Aí ele está indicando, né, a elevação final ascendente e como pode ser feito esse ajuste. Aí ele está dizendo, até um cara como eu, com toda essa idade, posso fazer esse ajuste só com essas duas chaves. Então, esse ajuste, ele pode, depois de ter sido realizado o ajuste inicial com as mesas, né, fora de operação, no início do comissionamento, esse ajuste depois, se é necessário realizar uma mudança, ele pode ser feito com a unidade em operação. O outro ajuste, né, o ajuste lateral, está dizendo aí, eu também posso fazer, né? Ele é realizado aí através desses volantes, um volante para a mesa do inferior e outro para a mesa superior. Esse ajuste lateral, normalmente ele é seguido pelo ajuste da água de lavagem, né? Quando você faz um ajuste dessa inclinação lateral, você deve fazer também um ajuste da água de lavagem. Agora, essas bandejas de corte, né? Essas bandejas elas são reversíveis, uma deck superior do lado do concentrado e outra para o deck inferior. Como dito anteriormente, depois de todos os ajustes, praticamente o operador, a única coisa que ele tem que fazer é posicionar essa bandeja e fazer o corte. Depois de um certo tempo de operação, não se mantendo aí a distribuição, né, granulométrica na alimentação e outros ajustes, o trabalho do operador é muito fácil. Com o tempo ele já vai até dizer, ó, está saindo aqui 60% de estanho, ou o que seja. Então, ele mostrou aí que a bandeja é reversível, né? Você pode fazer o corte para o lado pro lado dos mistos ou para o lado do concentrado. A outra bandeja do lado agora do rejeito, e tanto pode cortar o rejeito e reverter e cortar mais as partículas mistas, mostrando aí que ela desliza bem.
E aí é só subir a escadinha aí e fazer o ajuste no deck superior. Do lado do concentrado contendo, ele tem esse suporte aí, esse suporte das canaletas, né, de coleta aí dos produtos. O operador aí, tranquilinho, só subir aí e ajustar a bandeja do piso superior. Caso de uma mesa triplex, esse suporte ele é mais longo, né? Agora vamos aqui aos cabos de aço, né? São 5 cabos de aço, um aqui na esquina de descarga do concentrado, como tinha dito anteriormente na apresentação. Cada piso tem o seu tensor para fazer o ajuste da inclinação, da elevação final. Aqui do lado do mecanismo de acionamento, os outros 4 cabos. E mais 2 cabos, no caso aqui da mesa duplex, mais 2 cabos que para fazer o ajuste aí da inclinação lateral com os respectivos contrapesos, né? Já que na outra esquina não se tem nenhum cabo, na esquina lá dos mistos. Aqui a caixa de alimentação. A entrada da tubulação tem que ser bem centralizada, né? Não pode tocar nas paredes da caixa. As comportas aí de saída. Aqui a caixa da água de lavagem, também a entrada centralizada, sem tocar nas paredes da caixa. Essa mesa, se tem mesa que chamamos mesa de mão direita, quando você está de frente para a descarga do rejeito e o acionamento está do seu lado direito, então essa unidade de mesas é de mão direita. Se o acionamento, quando você está de frente para a descarga do concentrado, se o mecanismo de acionamento está do lado esquerdo, então é uma unidade de mesa de mão esquerda. Isso facilita o layout da planta, né? E essa redução de espaço. Bom, isso é tudo em relação a esses aspectos aí dessa unidade. Bom, para concluir, nós temos uma tecnologia comprovada e bem aceita, alta eficiência, grande redução do espaço físico, baixo investimento, rápido retorno do investimento, baixo consumo energético, motor de 3 HP, baixo custo de operação e manutenção. Vocês viram que o operador quase não aparece. Mecanismo de acionamento com vida aí de 20 anos ou mais. Fácil de ajustar a elevação final, inclinação lateral. Fácil de operar com bandejas de corte reversíveis. Especial ênfase aqui no sistema de rifles. E amigável para o meio ambiente e também para o operador. Muito obrigado. Qualquer pergunta, estamos à disposição. Muito obrigado, Laércio. Acho que a minha câmera não apareceu, né? Deixa eu tentar cortar aqui e ver se ela volta. Agora sim, tá? Só para concluir um pouquinho mais aqui. Sim, fica à vontade. Nós vamos de encontro a nós mesmos, né? Porque nós temos as outras mesas, essas mesas que são
instaladas em pisos de concreto, que eu particularmente não gosto muito, né? Mas a gente também tem essas mesas e também elas têm uma aceitação muito boa, porque tudo isso que eu coloquei também pode ser feito nessas mesas, né? Até mesmo na mesa de laboratório. É isso aí, André. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Laércio, novamente nós que agradecemos a você, a Daster, por abrirem aí a agenda, reservarem esse espaço para falar conosco e temos perguntas aqui, tá? A primeira pergunta aqui, na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? O professor Francioli Araújo, lá do IFAP, do Amapá, ele fala que trabalhou muito com essa mesa com Chielita, tá? E, e aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Laércio, se vocês têm essas mesas operando aqui no Brasil, especificamente com que material? No Brasil, as mesas da Deister, eu não sei, essas unidades suspensas nós não temos ainda no Brasil, mas a Deister, há alguns anos aí atrás, né, a Deister tinha essas mesas de um deck, né, instaladas em Xelita, lá no Rio Grande do Norte, também na Ferbasa, no Cromo, e também lá em Taboca, né? Eu acredito que em Taboca eles não operam mais as mesas, não sei na Ferbasa se continuam com a operação dessas mesas, mas infelizmente nós não temos no Brasil, não é? Essas mesas suspensas. Se tem na Bolívia, Peru, né? Aí na América do Sul. São esses dois países que possuem. E em ambos, né, em estanho, né, em casterita. Perfeito, Laércio. E aí, Agora só para te dizer, nós estamos trabalhando com dois projetos de Xelita, né, na Austrália, né, que um projeto também é grande, uma quantidade grande de mesas, e o outro já é um pouco menor. perfeito. E aí o mesmo professor, ele pergunta a respeito das medidas das mesas. Quais são os padrões que elas são vendidas ou se vocês também vendem em tamanhos personalizados? Olha, Acho que outra pessoa abriu o microfone aqui, eu consigo fechar, só um segundinho. Fica à vontade, Laércio. olha, os modelos, né? A numeração de modelos, a mesa modelo número 6, ela tem o mesmo tamanho da mesa duplex, triplex e quadriplex, o tamanho do deck, né? Ele é 1,80 por 4,30. Já a mesa número 14, aí já para uma escala piloto, ela tem um tamanho reduzido. É um pouco menor, né, do que a mesa número 6 e a mesa de laboratório é uma mesa pequena, né? Ela ocupa um espaço bem reduzido. Eu não tenho assim de cabeça as medidas, mas depois eu até posso passar. Tá, seria muito interessante. Laércio, outra pergunta aqui, dessa vez do Francisco Júnior Batista Pedrosa, tá? Ele parabeniza pela apresentação, falou que a mesa foi muito interessante, e ele pergunta com relação aos sistemas de rifles, que parece que para grossos é diferente, então, para finos, né? E ele pergunta, então, se seria necessário fazer um corte granulométrico, uma deslamagem, aproximadamente 325 mesh, para que você tivesse dois circuitos diferentes, né? O que você pode falar para a gente a respeito desses circuitos e a granulometria? Obrigado aí. O que eu tenho a dizer é o seguinte: você tendo uma boa classificação, né? No caso essa última, esse último comissionamento aí no México, o pessoal fez uma deslamagem, né? Eles fizeram uma deslamagem. Mas eu tenho visto, né, inclusive até interessante, porque em algumas dessas plantas você tem uma classificação com peneiras de alta frequência, né? Essas peneiras classificação fina, né? E
o que proporciona a essas mesas um grau de eficiência ainda maior. Agora, dependendo da mineralogia, onde se tem o mineral aí de valor, né, bem liberado, o ideal é que se faça uma deslamagem ou se faça um corte bem preciso, e aí você vai ter uma operação, né, um grau de eficiência com essas mesas ainda maior. Esse projeto de manganês no México, por exemplo, é bem interessante, porque é moagem, uma deslamagem e depois mesa. Puxa, aí é incrível, né? E também reprocessando rejeitos antigos, né? Então, o de cromo também, lá na África do Sul, reprocessando rejeitos, aí o do Peru também com classificação em peneira de alta frequência, com essas 30 mesas. Então, tudo isso faz com que se tenha um rendimento, uma performance fora do comum. Eu não sei se respondi bem a pergunta, mas quanto mais você encurta, né, essa distribuição granulométrica, melhor resultado você tem. Ótimo, Laércio. Obrigado. Laércio, o Eduardo Antônio Carvalho Duarte, tá? Ele lhe parabeniza também e ele pergunta se é possível implementar diferentes velocidades para cada deck no sentido axial da peneira. Oh, desculpa, da mesa. Você falou em peneira, acabou ficando peneira aqui para a próxima pergunta, desculpa. Não, aí não é possível, né? Porque você tem esse é um só mecanismo, né? E esse mecanismo ele é ajustado aí com o número de pulsos e amplitude que eles estão já ele está acoplado, né? Às 3 mesas. Então não é possível ter diferentes. Isso aí não é possível. Tá. Laércio, o Francioli ele faz uma incitação a respeito de laboratório, já que você citou durante a palestra sobre a existência de mesas da DICE para laboratório. Como é que estão hoje os seus produtos para laboratório? Eu diria que Eu diria que muito bem. Um ponto a salientar é que essa mesa de laboratório da Dystar, ela possui 2 decks, né? Intercambiáveis. Você tem um deck com rifles para grossos e um deck com rifles para finos. Então, é aquela coisa, não é um deck só que vai servir a todos, né? Então, são diferentes. Mas nós temos aí, esse ano passado e esse ano, um total aí, eu acredito, de 7 a 8 mesas de laboratório entregues a algumas universidades e também entregues a minerações. O pessoal faz seus próprios testes, né, e depois aí entra em contato conosco. Também, algumas vezes, eles solicitam a nós também fazer um teste só para comprovar, mas tá tendo muito boa aceitação. Excelente. Laércio, eu já vi algumas mesas para laboratório, mesas oscilatórias, que elas eram feitas em fibra de vidro. E aí o que acontece? Quando passava o tempo, os rifles iam se desgastando e você tinha que trocar basicamente a mesa inteira. Não o mecanismo de oscilação, mas tinha que trocar toda aquela tampa de fibra de vidro. E percebi na sua apresentação que o material que se usa na mesa das DICE é diferente. Para laboratório, o material seria o mesmo das mesas industriais? Ó, isso aí é bem interessante. Todas as mesas da Daster, elas têm a mesma borracha de cor negra, e algumas vezes o pessoal tem uma mesa de laboratório Daster e o deck se desgasta, os rifles se desgastam, e eles trocam e põem
e põe um deck de poliuretano ou com outro tipo de borracha. O que é que acontece? Dentro de todos esses anos aí operando mesas, né, a Daster já tem aí mais de 100 anos, né? Se chegou a um determinado tipo de borracha que essa borracha, sem sombra de dúvida, o coeficiente de atrição, né? Aí entra toda a parte teórica, né? Quando você muda esse coeficiente de atrição com outro material, você não tem o mesmo resultado. Às vezes a partícula vai deslizar mais rápido e vai no sentido da descarga do rejeito, né? Você perde eficiência. Então, tanto a mesa de laboratório como todos os outros modelos é o mesmo material. Perfeito. Temos uma pessoa aqui com a mão de pé, o professor Antônio Pado. Fica à vontade, Antônio. Pode fazer sua pergunta. Boa noite a todos, André, Laércio. Meus parabéns pela apresentação, muito elucidativa. Tá? Laércio, você no início da sua apresentação, você falou que um dos problemas das mesas, um dos grandes problemas das mesas, era a grande área ocupada por elas, com a Daster produzindo essas mesas triplex e quadruplex, esse problema, se não resolvido, foi minimizado. Mas existe na indústria metalmecânica um problema que é difícil de se resolver, tá? Que é a parte de vibração. Quando a mesa ela é montada numa estrutura de concreto, esse concreto ele é calculado, ele é dimensionado para absorver essa vibração, né? Mesmo o sistema de acionamento sendo um sistema, como você falou, simples, né, com mancais e engrenagens acionadas por polia, né, e correia, continua a vibração, né? O que a Daster ela tem, vamos dizer assim, de visualizar essa diminuição nessa vibração, porque mesmo as mesas estando suspensas, existe uma vibração, né? Uma vibração que, vamos lá, pequena, mas que com o tempo vai fadigando o material, principalmente, né, os cabos que estão suspendendo uma estrutura que, mesmo sendo feita de um material mais leve, né, que nós sabemos que existe tecnologia para isso, esse material com o tempo ela vai se desgastando. A Dacer tem trabalhado numa forma de diminuir essa vibração. E mais uma vez, meus parabéns pela apresentação e muito obrigado. Obrigado aí, professor Antônio. É o seguinte, como eu tinha comentado, não existe, não é, no sentido vertical, nenhuma transmissão de carga, não é, às estruturas do prédio, porque as forças centrífugas, elas são anuladas, elas são negligíveis, elas não atuam no sistema. Então, não se tem vibração na estrutura do prédio, né, com esse sistema, né? No sentido horizontal, é só mesmo o mecanismo fazendo o movimento da mesa no sentido horizontal. E como elas estão suspensas, essas cargas dinâmicas elas se cancelam. Então, em relação a esse aspecto, né, é lógico que com o tempo os cabos eles vão, logicamente, eles vão tendo o seu desgaste natural, e aí com o tempo eles têm que ser trocados, sem sombra de dúvida. Mas com relação à vibração, a transmissão de vibração para o prédio, não, isso aí não ocorre, ok? Laércio, então eu gostaria de fazer uma pergunta minha agora, tá? Laércio, nós temos trabalhado aqui e tentado ajudar muito uma fatia considerável
dos mineradores brasileiros e que por muitos são até mal vistos, são até deixados de lado, vou até usar uma expressão mais pesada, expatriados da área da mineração, que são os pequenos mineradores, os mineradores artesanais e que acabam usando o nome ou o título de garimpeiros. E a gente já vê que o garimpeiro ele tem o domínio das calhas, né? Ele tem domínio às vezes até das centrífugas e às vezes deixa de lado as mesas, né? Na sua opinião, Laércio, quando a gente vai comparar, o que você acha que está faltando para o garimpeiro brasileiro de fato adotar as mesas oscilatórias, né, como de fato um equipamento padrão para concentração de ouro aluvionar, especificamente o ouro aí de granulometria mais grosseira? O que você acha que está faltando, então, para a gente ver essa difusão maior no Brasil, como acontece em outros lugares do mundo, né? Não só no Brasil, né, André? Eu acredito que é transmitir, né, o conhecimento a todo esse pessoal da mineração artesanal, porque eles não têm conhecimento. Algumas vezes, como eu tenho visto, eu já vi o tipo de mesa, né? Às vezes o pessoal procura fazer um equipamento caseiro e aí coloca e não dá resultado, né? É o tipo da coisa. Não só, eu não só digo em relação a mesas oscilatórias, mas até outros equipamentos que podem estar aí, né, dentro do sistema de concentração gravimétrica, né? O pessoal faz um equipamento, procura fazer uma cópia. Tudo bem, pode até dar um resultado, mas a eficiência do equipamento não é a mesma, né? Então, é por aí, eu acho que é passar o conhecimento, passar que você tem todos esses sistemas híbridos, né, para esse pessoal educar. É nesse sentido, né? Falta, não só no Brasil, até mesmo em diversos países aí, falta o conhecimento. E acesso, né? Acesso ao capital, né? Porque é o tipo da coisa. Quando você fala, você dá o preço até mesmo de uma mesa, de um modelo de mesa menor, né? O pessoal fica com medo, não quer fazer o investimento, né? Não tem a orientação de como fazer, não há disponibilidade de capital também, né? Então, todos esses aspectos influenciam, né? Nós temos aí pessoal utilizando mercúrio, buscando, degradando, né? Eu não gosto de falar muito a palavra garimpo, né? Eu gosto mais de falar mesmo mineração artesanal, né? Porque a participação no mundo é intensa, né? E existe aí um mercado, né, dentro da mineração artesanal para vários equipamentos. Perfeito. E já que nós estamos nesse assunto da mineração artesanal, eu tenho visto o pessoal colocando as suas geringonças cada vez mais sofisticadas, né? Então, pegando uma draga, por exemplo, hoje a gente já consegue ver em alguns rios brasileiros, né, a draga tirando o material, trazendo para a balsa, né, a draga montada aí em cima de uma balsa, já com um trômel fazendo a classificação, e muitas vezes esse material seria aí na granulometria correta para ser considerado minério, é estocado ou até mesmo bombeado para fora do leito do rio, para lá ser concentrado. Você acha que daria para a gente dar uma acoplada, né, fazer a instalação dessas mesas que não tem essa transmissão de vibração para as estruturas numa própria balsa e a gente fazer uma pré-concentração desse material aluvionar direto sobre a balsa? É um caso a estudar, André. Eu não tenho, eu não tenho uma resposta a te dar, porque é, você, querendo ou não, a balsa, ela não ela tem uma oscilação, né? Ela está no leito do rio, ela tem uma oscilação aí, e depois
Aí é o caso, né? Ela não está estática, né? É difícil. Você agora me colocou contra a parede aqui. Eu não tenho uma resposta aí para te dar. Eu acho meio difícil, mas é o tipo da coisa. Às vezes nada é impossível, né? Quando se põe ah, quando se põe a mente para funcionar e buscar determinada solução. É um caso a se pensar. Quem sabe a gente não consegue um desenvolvimento futuro da Dacer aí, né? Minimização dessa oscilação externa, né? Não passando a oscilação externa para a própria mesa, porque aí demanda de água estaria suprida, né? Nós já temos água ali do próprio rio, a balsa proveria essa água sem nenhuma dificuldade. O material considerado rejeito já volta para dentro do rio, não precisa ser transportado, e o concentrado já fica estocado dentro da balsa, seguindo o caminho junto com a mesma, né? Com certeza facilitaria muito para os colegas que trabalham com cassiterita, né, ouro e outros depósitos aí vindo direto de leito de rio, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Pessoal, mais alguma pergunta aqui para o nosso convidado? Fiquem à vontade. Não deixar aqui de registrar, nós tivemos a presença aqui do colega do Johnny Lima, ele teve que sair mais cedo, mas fica aqui um abraço ao Johnny e o canal do podcast da mineração, pedindo aqui para a turma se inscrever, curtir. Então, o podcast da mineração é parceiro aqui do Lampmin nessas lives, então fica aí um abraço para o Johnny e para todos do canal do podcast da mineração. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, tá? Laércio, eu acho que estamos chegando aqui então para o final, não temos mais perguntas. Eu agradeço novamente a participação. Gostaria muito de lhe convidar para um café aqui no laboratório, apesar que a distância é meio proibitiva, mas vindo ao Brasil, venha nos visitar. Goiás, não somos mais, né, o terceiro maior produtor mineral do país, somos agora o quarto, a Bahia nos passou, mas o Centro-Oeste brasileiro tem crescido muito em desenvolvimento mineral e com certeza as mesas da DICE estão fazendo falta para nós aqui no Centro-Oeste, né? Então fique à vontade, amigo, a hora que quiser divulgá-las para vir aqui, Catalão e região, e contando aí com a nossa ajuda no que você precisar, tá? Ô, André, muito obrigado aí. Com certeza, surgindo a oportunidade, a gente toma um café aí no laboratório. Eu espero que não demore muito, né? O convite Não está demore feito e muito. está sempre E, mantido, viu? do mesmo modo, vindo aqui aos Estados Unidos, vamos tomar um café, né? Nem que seja aqui em Houston, até mesmo lá passando lá por Fort Wayne, Indiana, fazer uma visita lá às instalações da fábrica da Daster e ver como tudo é montado, seria um prazer em receber também. Ó, já está aceito o convite, né? Eu sou assim completamente favorável a qualquer convite, aceito todos, tá? Com certeza será um prazer visitar vocês. Pessoal, agradeço a todos aí que participaram dessa live conosco. Fica aí também o pedido para curtir a live, se inscrever no canal e voltamos em 14 dias. Semana que vem não estaremos aqui não, porque estaremos no Rio, né, no Entime. Então daqui a 14 dias estamos de volta. Laércio, muito obrigado, uma boa noite a todos. Até a próxima. Muito obrigado, boa noite.